Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Pois bem, está acontecendo agora a sabatina de Zanin. Zanin foi o escolhido por Lula para ocupar a vaga de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. E a sua sabatina está ocorrendo agora, nesse momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E a posteriori vai para o plenário para a votação. Se tiver a maioria dos 81 senadores, ele será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Preenche os requisitos: reputação ilibada, notório conhecimento jurídico, a idade necessária. Então não existe nada que possa impedir que ele ocupe a vaga ali no Supremo Tribunal Federal, salvo se houver alguma situação política, aí o Senado pode barrar, o que eu acredito que não ocorrerá. Pelo contrário, acredito que ele vai ter sobra de votos para conseguir ser o novo Supremo, para conseguir ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, meu querido, minha querida, amanhã será o julgamento de Bolsonaro no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, em que nós temos Alexandre de Moraes como presidente e aqui, Benedito Gonçalves é o ministro relator. E amanhã será o julgamento de Bolsonaro. Talvez o julgamento não se finalize amanhã e precise do dia 27 e também está guardado o dia 28, dia 29 a pauta também para o julgamento de Bolsonaro. E não tenha dúvidas, Bolsonaro será considerado inelegível. Ficará 8 anos fora, morto politicamente, não podendo concorrer a nenhum cargo eletivo, a nenhum cargo político no país. E o que vai faltar, Andréia, é a condenação criminal. As condenações criminais não serão só uma. Ontem eu expliquei para vocês que uma das ações penais contra Bolsonaro, que estava no Supremo, desceu para o juiz de primeiro grau, a incitação ao estupro. Mostrei ontem para vocês. E várias outras ações. Bolsonaro tem mais de 500 processos. E Bolsonaro vai para a cadeia. É uma questão de tempo. E uma situação muito importante que vai ajudar em toda essa demanda é esse primeiro julgamento. Esse primeiro julgamento vai dar início a uma sequência lógica e justa de condenações em relação ao ex-presidente Bolsonaro pelos seus abusos políticos, mentiras, desinformações, fake news, abusos econômicos e crimes que ele cometeu. E que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ver a justiça sendo realizada no caso concreto e na sua plenitude com a cadeia de Bolsonaro. E Bolsonaro, assim como Flávio Bolsonaro, está na cena do crime. Bolsonaro foi colocado na cena do crime do ato atentatório aos 3 poderes no dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe, por Gabriela Cid, bem como Tatiana Aras Vilas Boas. Gabriela Cid, esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. E Tatiana Vilas Boas, filha do ex-comandante do Exército do ex-presidente Bolsonaro. Em uma conversa de WhatsApp, Gabriela Cid disse que quem pediu para que houvesse ali a movimentação e o ataque a toda aquela ação do dia 8 de janeiro foi Bolsonaro, que inclusive ele não pediu só para as pessoas irem, para que as pessoas influenciassem as pessoas para que fossem, mas para que os caminhoneiros invadissem Brasília. Então elas colocaram Bolsonaro na cena do crime. Em relação a Flávio Bolsonaro, Glauber Braga, o deputado federal, ele colocou ele na cena do crime. E é interessante que Glauber fez um monte de perguntas retóricas. O que é isso? Quando você faz uma pergunta e você sabe a resposta, mas você quer trazer luz e conscientização não só para a pessoa que está sendo indagada, mas bem como para todas as outras que estão ouvindo.
E ele fez um monte de pergunta para Flávio Bolsonaro. E eu vou te mostrar qual foi a resposta de Flávio Bolsonaro. Vamos ver as perguntas primeiro. Vamos lá. Senhoras, senhores, eu quero fazer perguntas bem objetivas. É verdade que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de mais de 5.900.000 reais e declarou que o fez com rendimento de advogado, sem ter nenhum processo em que ele esteja colocado como advogado em nenhuma das instâncias da justiça brasileira? É verdade que ele empregava no seu gabinete, no Rio de Janeiro, mãe e esposa de Adriano da Nóbrega, um dos membros do escritório do crime, um grupo de matadores no estado do Rio de Janeiro, Adriano, que veio depois a ser executado na Bahia? São perguntas, presidente, bem objetivas. E eu as faço porque existe, nesse momento, um processo no Conselho de Ética do Senado Federal contra o senador Flávio Bolsonaro. Basta que ele vá ao microfone e dê resposta a esses questionamentos. O problema, para ele, é se não puder ir ao microfone e dar essas respostas, porque aí não tem outra alternativa. Fica consagrada a relação com as milícias e o enriquecimento de natureza ilícita. E aí não tem outra alternativa. A utilização do cargo para tais fins configura quebra de decoro parlamentar, quando associada à atividade do presente mandato. E como as relações criadas com esse grupo de matadores teve, sem dúvida nenhuma, o condão de fazer com que o resultado da campanha ao Senado pudesse também ser viciado, é fundamental que a justiça brasileira possa avaliar aquilo que está sendo perguntado e, no mínimo, do ponto de vista político, o senador tem a obrigação de responder. Isso cheira muito mal e o senador até hoje calado. Pois bem, essa foi a resposta de Flávio Bolsonaro em relação a todas essas indagações de Glauber Braga. Essa aqui foi a resposta. Silêncio. Não falou nada sobre a questão das milícias, sobre contratar parentes e aliados de matadores do Rio de Janeiro, sobre todo o envolvimento de Flávio Bolsonaro nessa situação, que inclusive é objeto de uma ação por falta de decoro parlamentar que pode desembocar na cassação de Flávio ali no Senado Federal. E o senador, diante de tudo isso, ficou calado. Por que ele ficou calado? Me responda você. Eu vou dar a minha resposta. Porque deve. Porque todo mundo já sabe a resposta. Logo, ele foi pego na cena do crime. Mas a cena do crime é aonde, André? No Senado Federal? Porque ele estava no Senado Federal. Depende. Se o Senado Federal ficar silente, omisso diante de todas essas situações e não cassar o mandato de Flávio Bolsonaro, é ali mesmo. É ali mesmo. Podem ser considerados como partícipes, cúmplices, coniventes a toda essa situação. É necessário haver uma limpeza geral na política brasileira. Tem um monte de gente engravatada com o título de senador e deputado federal que é bandido e que precisa se afastar e ser banido da vida política. Isso é uma vergonha, um tapa na cara de todos nós, porque somos nós que pagamos tudo. Verba de gabinete de mais de 600 mil reais, salário de 40 mil reais, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio viagens, auxílio passagens de avião, enfim, somos nós.
e sustentar esse tipo de político é um tapa na cara de todos nós. Tá aqui, Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha. Por que eu coloquei a foto de Dani Cunha? Dani Cunha hoje é deputada federal, está ali com mandato. E ela é autora do projeto de lei que criminaliza a discriminação a políticos. E eu vou te explicar rapidamente toda essa situação. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara de Deputados Federais em menos de um mês da sua propositura. Exatamente isso. Ele foi colocado em caráter de urgência, não passou por nenhuma comissão, foi direto para o plenário e lá foi aprovado. No texto original, colocado por Dani, colocava que se você discriminasse um político que respondesse a uma investigação policial, a um inquérito policial, ou a um processo criminal, ou a um processo administrativo, enfim, se você discriminasse ele, você incorreria em crime, cuja pena seria de 2 a 4 anos. Essas situações onde as pessoas inquirem o político na rua, inquirem o político aqui no YouTube, por exemplo, eu não poderia fazer vários comentários e críticas que eu faço hoje aqui, se fosse aprovado do jeito que estava originalmente. As pessoas criticam alguns que encontram dentro dos aviões, dos aeroportos, enfim, criminalizaria todas essas situações. Só que houve alteração. E eles tiraram isso. Por quê, André? Porque ia cair no Supremo Tribunal Federal, gente. Isso é inconstitucional. Isso sim é cercear o direito de liberdade de expressão e de crítica. Aí isso caiu. Tudo isso caiu. Só ficou o que nesse projeto, Andréia? Só ficou em relação à discriminação dos bancos. Porque tem banco que quando descobre que o camarada é político, ele não consegue abrir conta bancária, ele não consegue ter acesso a crédito, mesmo tendo toda uma questão financeira boa, ele não consegue, enfim, ter conta bancária, ter crédito, ter nada, quando eles descobrem que o político é político, que aquele lá tem um cargo político. Então, a única criminalização que ficou é em relação a esse sistema bancário financeiro. Todas as outras caíram. Mas mesmo assim, não precisaria dessa lei. Se a pessoa prova que o banco não dá crédito ou não abre a sua conta bancária por uma discriminação de cunho pessoal, isso já é injúria, isso pode ser calúnia, difamação, enfim. Mas colocou-se essa situação e aprovou a jato ali na Câmara de Deputados Federais. E houve essas alterações porque senão ia cair no Supremo Tribunal Federal. Agora esse projeto vai para o Senado Federal. Andréia, você acredita que será aprovado no Senado Federal? Acredito. Com essas alterações que houve no texto, eu acredito que será aprovado no Senado Federal. Eu não falei antes sobre esse projeto porque ele era tão esdrúxulo, tão absurdo, tão ridículo, que eu falei, eu vou esperar mais, que vai cair isso. Não tem lógica essa situação. E acabou caindo mais da metade daquilo que Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, propusera no texto original. Caiu. Só ficou a discriminação em relação aos bancos. E agora eu vou falar para você um pouquinho de Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez ontem esteve ali na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Ele tentou dar um de bom moço, ele tentou dizer que a imprensa estava mentindo, que todo mundo estava mentindo, que ele não tentou, que ele não fez. Enfim, ele era o diretor e o comandante da Polícia Rodoviária à época e fizeram bloqueios no segundo turno para que as pessoas ali, notadamente do Nordeste, não conseguissem chegar na sua zona de votação. Fizeram vários bloqueios e blitz, o que é proibido. E ele tentou um monte de conversa dizendo que não era isso e ele foi desmentido e desmoralizado ali pelos deputados e senadores, que eu quero inclusive parabenizar, porque eles estavam preparados para todas as falácias e mentiras aqui de Vasquez. Inclusive, ele também negou que a PRF fez corpo mole em relação aos bloqueios que houve logo depois que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições. Foram objetos, 2 situações e 2 bloqueios. Os bloqueios no dia
do segundo turno para impedir as pessoas de votarem e os bloqueios em relação à vitória de Lula, posteriormente, em que a Polícia Federal fez corpo mole. E ele foi desmascarado, porque fez corpo mole sim, a partir do seu mando e comando. E mais do que isso, ele usou do cargo para fazer política e não pode. Ele tem nenhuma reunião de lançamento de um aplicativo oficial da PRF. Ele deu uma camisa para quem? Para o ministro da Justiça à época, Anderson Torres. Uma camisa com o número 22, que era o número de Bolsonaro, no ato oficial. Não pode. Se ele quiser fazer uma reunião política dentro da casa dele, isso é um problema dele. Agora, usar de repartições públicas e usar de eventos oficiais para fazer propaganda política, isso é crime. Inclusive, ele já foi notificado e responde processo a partir do Ministério Público Eleitoral, bem como pelo Ministério Público Comum e por ato de improbidade administrativa, dentre outras situações das quais ele quis se fazer de idiota e disse que não foi condenado, só que foi desmascarado. Entende? Inclusive por ter humilhado um frentista de um posto de gasolina, em que ele tentou desfazer a situação, que foi usada de provas não verdadeiras, mas que ele foi condenado. Se as provas eram não verdadeiras e ele foi condenado, ele não entrou com recurso, não contestou a situação. É um bom moço, é um santo. Santo nunca foi e deve, e é uma vergonha para a PRF esse sujeito aqui. É uma vergonha. Fez politicagem para manutenção do seu cargo e bulufas para a instituição PRF. Notadamente, uma vez que a PRF é uma instituição de Estado e não de governo. Atua para o Estado soberano, permanente, e não por um governo que tem uma periodicidade caótica, precária. Esse sujeito aqui não serve para ser servidor público, muito menos policial. E foi uma vergonha. E, novamente, parabéns para os deputados e senadores da comissão que realmente colocou ele no seu devido lugar e desmascarou todas as falácias e mentiras que ele propagou ali, dando um de bom moço. Santinho, né? É o santinho do pauoco. Deve e tem que pagar pelos seus crimes agora. E amanhã é o grande dia em que o presidente do TSE e o relator do TSE da ação contra Bolsonaro vão declarar sua inelegibilidade. Se não for amanhã, será dia 27. Se não for dia 27, será dia 29. Se não for dia 29 alguém pedir vista, será depois. Mas que será declarado inelegível, será. E a justiça será feita. Isso é só o início. Nós queremos de fato e verdade Bolsonaro na cadeia, especialmente pelas mais de 700 mortes na pandemia, em que ele teve grande, imensa responsabilidade, corroborada essa semana em que Bolsonaro novamente mentiu sobre a vacina, sobre o componente profeno na vacina que dava problema no ovário e nos testículos dos homens. Novamente Bolsonaro propagou essa mentira, eu mostrei aqui para vocês. Então Bolsonaro tem que ser responsabilizado por todos os seus crimes. Todos. E esse é o meu comentário de hoje. Bolsonaro nunca mais, Bolsonaro na cadeia. Mas eu quero saber o seu comentário. Deixe o seu comentário, eu leio todos e respondo o máximo que eu posso, tá bom? Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você não for inscrito no canal, meu querido, minha querida, se inscreva, porque aqui informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.